Então vamos lá, vamos falar da Bíblia. O julgamento no Sinédrio. Eu vou num texto da Bíblia que diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem salvará, quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Isso está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 17 a 20. Então o Sinédrio ficava em Jerusalém e era a corte máxima da justiça entre os judeus, e ele resolvia as questões das leis do dia a dia. Era constituído por 70 pessoas. Nesse formato, ele só existia na capital, em Jerusalém. Por exemplo, em cada cidade ou aldeia havia uma espécie de versão menor do Sinédrio. Assim como nos dias de hoje, naqueles tempos, havia um grupo de pessoas que administravam a justiça nas cidades e aldeias menores. Então, após o julgamento nessas cidades ou nessas aldeias, o caso poderia ir à última instância da justiça, que ficava na capital, que era Jerusalém, com o grande Sinédrio, que era constituído por 70 pessoas. Nicodemos, fariseu e príncipe dos judeus, ele era um dos integrantes do Sinédrio em Jerusalém. Então nós vamos ver nas Escrituras Sagradas, nós podemos encontrar no Evangelho segundo João, capítulo 3, de 1 a 12, João 7,50 e João 19,39. Nós vamos ver passagens a esse respeito. Devemos nos recordar que à época de Jesus, a Palestina era uma província do Império Romano. Há pelo menos 60 anos. E era sendo uma província ligada a Roma. Esta pagava impostos. Então não era independente, estava sujeita às leis da capital de Roma. O Sinédrio em Jerusalém tinha conversado muitos poderes, porém havia uma pena que o Sinédrio não poderia aplicar, que era a pena de morte. Então essa corte em Jerusalém, ela poderia investigar, coletar testemunhos, provas, conduzir todo o processo legal. Mas se o resultado desse julgamento fosse a pena de morte,
o sinédrio não poderia executar sem autorização expressa do representante ou governante de Roma, na província, na época de Jesus Cristo. E era Pôncio Pilatos que lavou as mãos. Todo o processo pelo qual Jesus, o Messias, foi conduzido, ele foi ilegal, conforme as leis da época. Foi preso à noite, sem justificativa, pois o próprio Jesus disse na ocasião que ele esteve com as pessoas nas sinagogas, nas ruas, nas praças, e poderiam tê-lo prendido. Mas agindo com salteadores, ladrões nas estradas e armados, estão a prendê-lo naquela noite. O julgamento começou naquela mesma noite, o que não poderia acontecer. O sinédrio não tinha quantidade suficiente de integrantes para começar uma sessão. Muitos dos integrantes foram acordados em suas casas e trazidos às pressas para fazer um julgamento. Então, Jesus, já naqueles primeiros momentos, já havia sido maltratado e sofrido nas mãos dos homens. Como o Messias havia já dito, Jesus já sabia pelo que passaria na terra, para servir de testemunho e para que as escrituras sagradas fossem cumpridas. Isso está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, 31. Assim como outros eventos, com a queda do templo, lá de Jerusalém, no ano de 70 depois de Cristo. Então vamos ver o que está escrito no Novo Testamento. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Olha a pergunta. Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de
3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Isso está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, 27 a 33. A condenação à cruz era muito severa, e mesmo entre a nobreza romana, ele poderia ser condenado a essa pena. Então tudo estava sendo preparado e pronto para ser consumado. Dificilmente alguém reclamava o corpo de uma pessoa crucificada, pois essa tal condenação ela causava escândalos para os familiares. Mas a lei dizia que se alguém se apresentasse para requerer o corpo para o sepultamento, as autoridades elas não poderiam recusar a entregar. Conforme vemos no Evangelho segundo João, capítulo 19, 38, 39, que diz: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Nós começamos esse texto com uma advertência de Jesus sobre o cuidado com os homens, pois estes o entregarão aos sinédrios, por causa dos ensinamentos do Cristo. A igreja, ou seja, as pessoas que seguem seus ensinamentos, elas serão perseguidas pelos demais e serão entregues às autoridades, que era o sinédrio. Nos últimos tempos, a igreja verdadeira, ou seja, as pessoas que seguem verdadeiramente o Evangelho, não estamos nos referindo aqui à igreja enquanto prédio ou edifício, como queiram chamar. Eles serão perseguidos e entreguem às autoridades. Tal evento ocorrerá em maior interesse e grau futuramente, pois somente Deus é quem sabe quando exatamente isso irá acontecer. Foram deixadas para nós as visões do apóstolo João no livro do Apocalipse, que quer dizer a revelação, né? Essas revelações, Deus permitiu que a sua igreja tivesse conhecimento.
Como disse Jesus, acautelai-vos, porém, dos homens. Porém, o Messias disse para manter a fé em Deus, pois não estaríamos sozinhos naquela hora. Que texto magnífico. Obrigado, Evandro, por mandar esse texto para nós aprendermos um pouquinho mais. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.